hoje é entendendo a sua forma. Eu quero orar para a gente falar, né, sobre esse tema tão importante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por todos que estão aqui online, agradecemos pelo quanto o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos porque os teus olhos estão sobre nós, a tua mão está sobre nós, o teu cuidado está sobre nós. Se há alguém angustiado, se há alguém triste, que se alegre sabendo disso, que a tua mão poderosa está sempre cuidando de cada um dos teus filhos e filhas. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, e o Senhor tem nos impedido de ter tomado decisões que nos afastem de Ti. O Senhor tem nos protegido de tanta enfermidade, incidentes e acidentes. Nós cremos nisso porque a Tua palavra nos garante isso. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não dorme enquanto os Teus filhos estão vivos. Estão tentando viver o Teu propósito, tentando encontrar o propósito de cada um, Pai. O Senhor está nos guardando. O Senhor tem nos protegido. Por isso nós Te agradecemos nessa noite. Agradecemos por aqueles que estão no Brasil. Agradecemos, ó Pai, por aqueles que estão aqui, aqueles que verão, ó Deus, de alguma forma, né, essa live, que o Senhor toque de forma especial. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Consagramos esse tempo, consagramos esse horário em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos falar entendendo sua forma. Porque muita gente tem uma forma diferente de ser, de viver, uma característica singular, né, uma personalidade, um temperamento. E tudo isso foi Deus que nos projetou assim. Para garantir isso, em Salmo 139, é um versículo que todo mundo já acostumou a ouvir, né? Salmo 139, 13 diz assim: Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Salmo 139, 13. Significa que Deus, da formação uterina, Deus ele tem nos formado. Só que muito antes, a palavra de Deus diz que muito antes, mesmo antes da fundação do mundo. Mas quando Deus colocou você como semente dentro do útero da sua mãe, ele já projetou a forma como você e eu, nós íamos ser gerados. Com todos os talentos, características, com todo o DNA, de forma perfeita, do jeito da vontade de Deus. Boa noite, Edson. Do jeito que Deus imaginou, você é hoje. Você é do jeito que Deus imaginou, do jeito que Deus projetou. Então, assim, entendendo a sua forma significa compreendendo o seu formato, ou seja, a sua estrutura emocional, física, né, intelectual, o seu aspecto. É importantíssimo a gente entender. Talvez muitas pessoas não tenham olhado para dentro de si, ou não tenham olhado para si, não tenham apreciado tudo aquilo que Deus fez. Né? É importante. Tem gente que tem que olhar no espelho, tem gente que não se olha no espelho. Ou seja, olhar para a vida, né, e lembrar desde a sua infância até o momento que você está hoje se compreendendo por gente, você deve olhar para trás e agradecer a Deus e olhar para tudo aquilo que Deus fez. Boa noite, Marcos. E isso é importante, gente. Entendendo a sua forma, você precisa entender a sua forma. A psicologia fala uma coisa interessante, que quando você olha para dentro, você se liberta. Porque é a hora que você se entende. Você se entende. Então, talvez você já saiba, mas só você pode ser você mesmo. E esse capítulo vai falar sobre isso, entende? Se você olhar para o lado, você vai ver muita gente, é tanta gente hoje em dia, sabe, querendo ser igual ao outro, mas assim, não existe isso, não tem como, não tem possibilidade nenhuma de você ser igual ao outro ou o outro ser igual a você, né? Por quê? Porque você foi feito unicamente, exclusivamente pela mão de Deus, né? Aqui o Rick Warren ele fala uma coisa interessante. Eu estava falando isso para Bia hoje, estava falando para minha pequena hoje. Eu falei assim, filha, o papai sempre pergunta, de onde você veio? Tem mais igual a você, né? Assim, porque eu vou querer mais uma igual a você. E ela hoje mesmo eu falei isso para ela e ela falou assim, pai, só um milagre, só um milagre. E é interessante que eu falei assim, é verdade, filha, é só um milagre. Sabe por quê? Porque quando Deus te criou, ele pegou o molde, o seu molde, e quebrou. Ele jogou fora, ele quebrou. Porque ele só fez você. Não tem ninguém igual a você. Amém? Nós vamos falar isso. Então, assim, Deus não fez Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não fez isso, tá? Ele te criou e ele te projetou. Cada um que está aqui, cada um de nós foi com um detalhe singular, exclusivo de Deus. Então, Rick Warren, ele começa assim, somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós do modo que não houve réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente as mesmas composições e fatores que tornam você tão único, tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Olha só, Deus tem um papel para você, tem um propósito para sua vida. E se você não entender isso, ninguém mais vai fazer. Ninguém vai fazer nada daquilo que só você pode fazer nesse mundo. Só você pode deixar um vestígio de Deus. Só você pode deixar uma característica singular de Deus. Só você pode deixar, né, assim, um legado de Deus. Só você. Mas ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai expressar. Vai ser a expressão de Deus nesse mundo, porque só você carrega uma característica singular que Deus colocou em você. Consegue imaginar isso? Quando você não entende o seu propósito, ou você não vive, né, sabendo do seu propósito, você não exerce o seu propósito, você não pratica o seu propósito, o mundo vai sentir falta. O mundo vai sentir falta.
daquilo que só você poderia ter e apresentar de Deus. É incrível isso, né? É incrível. Então, quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 6, diz assim: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. 1 Coríntios 12, 4, 6. E o que nós vemos aqui? Que os dons espirituais, ou seja, a formação espiritual, o coração, a opção do coração, agora nós veremos assim que cada um carrega algo diferente. Não dá para ser igual. E o que a gente mais vê no mundo hoje? O contrário do propósito de Deus, que é o quê? A gente rejeita parte de Deus, que só eu carrego, que só você carrega. Quando eu não aceito as minhas habilidades, os meus talentos, ou quando eu desejo ser igual a outra pessoa, eu estou recusando uma manifestação de Deus na Terra, uma expressão divina. Então, assim, eu não quero isso, eu não queria ser isso, né? Assim, eu não queria ter esse talento, né? Tem gente que tem talento para resolver problemas, sabe, organizar a bagunça. Isso é talento. Mas as pessoas, elas estão reclamando disso. Mas ninguém faz igual a você. Por exemplo, eu digo, né, assim, eu arrumando uma bagunça, que é um quarto, é uma coisa. Agora, a Juliana arrumando é outra coisa extraordinária. E eu falo assim, olha, você tem talento para isso, né? Você tem talento para isso. Porque ela organiza muito rápido e tudo muito, sabe assim? É aquele negócio assim, ela coloca tudo de um jeitinho que se eu for pegar, eu não consigo fazer igual ela. Mas eu faço. Mas eu não tenho talento para isso. Eu sou bem sincero em dizer. Agora, tem homem que tem talento para isso, eu admiro muito, né? Então a gente precisa entender a nossa forma. A gente não pode ignorar, entende? A gente não pode desconsiderar, né, aquilo que Deus fez de especial em nós e para nós, que através de nós possa melhorar o mundo. Então a gente não pode, nós não podemos deixar, né, ou ignorar ou desconsiderar aquilo que a gente faz de bem. Tá bom? Então, assim, primeira forma, aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais são talentos com os quais você nasceu. Alguma pessoa tem habilidade natural com palavras, já nascem falando. Outras têm habilidade atléticas, inatas. Então, assim, se você for ver, a gente tem que parar de enterrar os talentos. A gente tem que parar de enterrar aquilo que Deus colocou de precioso em nossas vidas. Nós não podemos colocar na gaveta, guardar. Isso é precioso demais para ficar conosco. Precisamos manifestar isso, colocar para fora. Né, assim, o casal, quando ele se une, olha, preste atenção os casais, né, assim, quando você e o seu cônjuge, vocês estão juntos, na realidade tudo tem que ser melhor, porque são dois talentos, duas habilidades, duas naturezas diferentes de manifestação de Deus se unindo. Isso é um grande potencial. Deveria ser tudo diferente, deveria ser tudo melhor, na realidade isso é multiplicação de força, multiplicação de poder. Assim deve ser a igreja, assim deve ser a família, assim deve ser em todos os lugares. E às vezes a gente não quer isso, como? Quando a gente começa a negar, dizendo assim, olha, não é melhor você fazer assim, não. Só que Deus, ele deu esse talento, né? Assim, a pessoa, ela precisa exercer. E ela precisa, pelo menos, ter o seu talento aceito, né? Para que as coisas sejam diferentes. Então, a gente tem que entender que cada um é diferente do outro. Não adianta. Não adianta, gente. Umas são bons em matemática, outros são bons em música, outros são bons em falar, outros são bons em cozinhar. Né? Tem gente que... Tem homem que cozinha, que eu admiro demais. Né? Eu gosto de cozinhar. Eu não desenvolvi tanto esse talento, né? Porque a Juliana cozinha muito bem mesmo. Né? Mas assim, Rick Warren, ele fala assim, quando Deus quis construir o tabernáculo, fabricar todos os utensílios para a adoração, providenciou artistas, artesãos, né, que possuíam destreza, habilidade plena, capacidade artística, de desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Êxodo capítulo 31, versículo 3, 5. Você acha mesmo que Deus não se importa com o que ele colocou dentro de você? Você acha que Deus, ele olha para você e ele pensa o quê? Porque assim, se Deus, ele nos criou com muitas habilidades, que foi ele que nos deu, ele fica olhando para nós e dizendo assim, olha, quando que você vai usar o que eu te dei? Você não está usando aquilo que eu coloquei em você. Já parou para pensar nisso, gente? Já parou para pensar? As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Olha isso. Presta atenção. A verdade aqui que o Rick Warren ele coloca é que todas as habilidades vêm de Deus. Até mesmo a que você usou para fazer burrada. Até mesmo as coisas que você usou para fazer besteira. Vêm de Deus. São habilidades que ele colocou. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim, Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer o bem, bem determinadas todas as coisas. Né? E visto que a capacidade natural provém de Deus, elas são também importantes e espirituais, quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. No nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão para oferecer.
É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelam que uma pessoa comum possui entre 500 a 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Consegue imaginar isso? Olha só, por exemplo, o cérebro pode armazenar 10 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando um sistema digestivo está trabalhando, por exemplo. Entende? Agora, para pensar, se a nossa mente ela pode lidar com 15 mil decisões por segundo, quantas decisões aí estão paradas? Quantas decisões em você, em mim, quantas decisões em nós estão paradas? Gente, Deus deseja que a gente use toda essa estrutura, essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, para a glória dele. E aí tem mais, assim, eu não quero. Tem gente que olha, né, assim, hoje e fala assim, Marcos, mas eu não quero servir, eu não quero fazer. Mas a questão é, quando você usa aquilo que Deus te deu para fazer aquilo que Ele quer que você faça, a sua satisfação está aí. O seu verdadeiro sentido de vida, o seu propósito está nisso, em fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O olfato pode receber até 10 mil odores diferentes. Para pensar. O tato pode detectar elemento com micro espessuras. E a língua pode detectar gosto de uma parte de amargo diluída em 2 milhões de partes de água. Consegue imaginar? Consegue imaginar isso? Isso é Deus. Você não precisa ser crente para crer nisso. Porque isso são fatos, a ciência mesmo comprova. A ciência mesmo atesta que Deus nos fez com habilidades que só Ele poderia nos dar. Somente Ele. Você é um conjunto de habilidade incrível. Uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para serviço do Senhor, para o reino. Onde o reino ele só é comprometido com uma coisa. Se você pensa que você está servindo a Deus sem servir pessoas, você não está servindo a Deus. Se você pensa que você está fazendo algo que agrada o coração de Deus, sem fazer relacionado ou dirigido ou em direção ao seu irmão, você não está servindo a Deus, você não está agradando a Deus. É essa a realidade. Porque, assim, reino de Deus, a gente fala muito, mas a gente não entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus é onde tem um rei que reina sobre pessoas. Então, tudo que você disponibiliza para Deus, você vai sempre disponibilizar para pessoas, para o seu próximo. Então, como que pode alguém entender que tem tantas habilidades assim e não conseguir exercer servindo o propósito de Deus? Entende o que eu quero dizer? Rick Warren, ele diz assim, não tem como. O que ele quer dizer com todo esse estudo aqui? Ele fala assim, não tem como você dizer, né, assim, que você é inútil. Não existe ninguém inútil, entende? Não existe ninguém inútil. E ele diz assim, qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta. A gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você entendeu isso? Entendeu? Hoje nós estamos aí nas férias, né? Começamos aí o feriado. E aí, essa palavra serve para isso. Então, assim, se você vai fazer churrasco, faça isso para a glória de Deus. Se você vai comer, faça para a glória de Deus. Se você vai beber, faça isso para a glória de Deus. Por quê? Porque a habilidade de comer e degustar, quem deu foi Deus. A minha sogra, ela diz assim, eu amo ver você comer, meu genro. Ela vive falando, eu amo ver você comer. E eu falo assim, eu amo, né, assim, comer aquilo que você cozinha. Porque, assim, até isso, tem gente que tem habilidade de comer. Tem gente que você vê a pessoa comendo, dá vontade de comer mais ainda também. Às vezes você tá sem fome. É habilidade, é talento, né? Não tô falando de glutonaria, mas eu tô falando que tem gente que tem talento de degustar. Mas você entendeu isso? Qualquer coisa, desde um prato de comida até um projeto de engenheiro, é isso que ele está dizendo. Faça tudo para a glória de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos diferentes de capacidade do Senhor e que as pessoas usaram isso. Capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração culinária, construção de navio, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamamento, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalhos em alvenaria, composição musical, produtos de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinaria, invenções, carpintaria, navegação, venda, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura, poesia, tudo isso está registrado na Bíblia. Pessoas que faziam com exímia dedicação. São pessoas que faziam o melhor, usando para a glória de Deus. E Deus chamava essas pessoas. Há um detalhe. Deus nunca chamou ninguém que não estivesse trabalhando. Deus nunca chamou. Toda vez que Deus chamou alguém, é porque alguém estava executando o seu talento. Até mesmo Davi foi chamado porque ele cuidava bem de ovelhas. Porque ele era bom na funda. Ele tinha uma capacidade tremenda no estilingue. Consegue imaginar? Quem que deu essa habilidade? Eu tenho uma habilidade tremenda. Eu sou muito bom no estilingue. Pronto. Deus quer usar para a honra e glória dele, para o reino dele.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um uma habilidade de fazê-lo. Se é Ele que deu, Ele quer ver você usando. Se é Ele que deu habilidade para nós, Ele quer ver a gente usando. Cabe você achar esse lugar. Ache o lugar que você possa exercer, que você possa, né, fazer com que o seu talento seja a serviço do reino. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembra-se o Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Olha isso. Até a capacidade de produzir riqueza, quem dá é Deus. É quem dá é Deus. Então, assim, se vem dele, também é para ele. E aí ele vai continuar dizendo, né, assim, ó, Henrique Ora escreve assim: pessoas que essa capacidade são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos de vendas, em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como que você faz isso? Primeiro, compreenda a sua habilidade que provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Toda a glória deve ser dada a Ele. Então você deve agradecer sempre a Deus. O fechamento do mês foi um superávit tremendo, então você vai lá e agradece. Deus, obrigado, Pai, obrigado. Então, segundo, use a sua empresa ou negócio para atender a necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem, ao ponto de glorificar a Deus, ao ponto de mostrar, porque essa é uma área também que poucas pessoas acreditam que Deus age. Entende? Ah, Deus não quer saber de dinheiro, Deus. Como não? A Bíblia que você compra, ela custou. A palavra de Deus, ela custa. Ela custa, não é de graça. O ar-condicionado que você usa da igreja também é. Você está usando o dinheiro o tempo todo. Então, assim, o dinheiro, tem gente que fala que dinheiro é absurdo a visão que as pessoas têm acerca do dinheiro, dizer que o dinheiro é amaldiçoado. Não. Tudo. A Bíblia fala que tudo, todo ouro, toda prata pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Para quê? Para ser usado para o reino. Para ser usado para o reino. Então, esse é o terceiro. Devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro de Deus, como um ato de adoração. Devolva o mínimo de tudo aquilo que Ele deu. Deuteronômio capítulo 14, 23, Malaquias 3, 8 ao 11, diz isso. Por fim, estabeleça para você a mesma meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas apenas. Explicarei melhor no capítulo 34, que ele vai falar lá na frente. Então, a gente deve não só construir riqueza, mas construir um legado com as riquezas. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer, independente, gente. Todo mundo tem a capacidade de fazer alguma coisa. E se você usar isso como instrumento, como ferramenta para Deus, Deus ele vai usar e além disso ele vai prosperar a sua vida, sem dúvida nenhuma. Assim como lá Pedro, né? Pedro ele disse, né, assim, que ele não estava pescando nada, e aí ele vai e ele oferece o barco ao Senhor. E Jesus ele vai e abençoa grandemente a vida de Pedro. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, ele não espera que você seja um cantor de ópera. Então fica tranquilo, relaxa. Talvez você talvez você esteja querendo habilidades que você não tem. Deus pode te dar, pode, mas se ele não te deu nenhuma dessas habilidades, olhe e tenta fazer, né, assim, um exame das habilidades que Deus te deu, que tem muitas, nós vimos aqui, né? Ele jamais lhe pedirá que dedique a sua vida a uma tarefa a qual você não tem talento. Então ele vai te chamar para aquilo que você tem talento, seja para pescar, seja para desenhar, seja para cozinhar, entende? Seja para vender. Deus sempre vai te chamar por aquilo que você já tem talento. Habilidades que você já tem é uma pista daquilo que Deus quer te chamar como propósito. É uma pista. Talvez você fique perguntando assim, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito? Então aqui Rick Warren ele deixa uma coisa muito clara. De todas as habilidades que Deus já deu, é Ele que nos concede. Então se você tem uma habilidade, preste atenção nela, porque já é uma pista do seu chamado, do seu propósito. Talvez você é uma pessoa que se comunica bem. Talvez você é uma pessoa que é extrovertida. Talvez você é uma pessoa que consegue analisar facilmente, né, os problemas e trazer soluções. Talvez você é uma pessoa que organiza muito bem as coisas, uma pessoa que tem habilidade financeira, uma pessoa que tem uma boa administração financeira. Deus tem um propósito muito grande com isso. Então nós precisamos entender, a habilidade que Deus nos deu já é uma pista. Deus não desperdiça a capacidade, Ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. Então você manda bem organizar bagunça aí também, isso também é algo tremendo. É uma habilidade que Deus deu. Habilidades não foram concedidas apenas para que você a empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para você exercer um ministério. Pedro disse, Deus deu a cada um de vocês alguma capacidade especial. Estejam certos de que estarem e realizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo uns aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus, ou seja, a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Então, Deus deu talento para você abençoar, para você, Ele te forneceu talentos para que você possa fornecer a outras pessoas. Através do seu talento, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam, né, tenham a sua vida resolvida através do talento que Deus colocou em você. Então, eu acho interessante que ele coloca assim, dizemos aos nossos membros, Rick Warren ele fala que ele diz assim aos membros da igreja dele, dizemos aos nossos membros, não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja, porque a igreja deveria ser o lugar
onde as pessoas elas desenvolvem os talentos que Deus deu. Então tem gente que desenvolveu muito a habilidade de se comunicar. Eu estava até conversando com um coach esses tempo atrás, e ele disse assim, Marcos, assim, a minha capacidade, a minha eloquência, né, em falar, eu devo tudo a Deus, porque foi no serviço, foi servindo ao Senhor que eu alcancei esse nível. Foi servindo a Deus. Essa capacidade de me comunicar, né, essa eloquência que eu tenho. E eu vejo justamente isso, quando você está disponibilizando tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração a serviço do reino, não tem como, queridos. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você será abençoado por isso, porque você está funcionando dentro do propósito de Deus. Deus te criou assim, desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos gerou com essa habilidade. Isso é lindo demais, meu Deus. Isso fala demais comigo. Uma forma, usando o seu modo de ser, não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. Olha só, vamos lá para a ciência de novo. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você, qual que é essa possibilidade? É de 1 para o elevado a 2 milhões e 400 de potência. Ou seja, traduzindo, impossível. Impossível você encontrar alguém com o mesmo DNA que você. Se fosse escrever esse número em cada zero de espessura, de 1 polegada, seria necessário tirar um papel, seria necessário uma tira de papel de 60 mil quilômetros. Impossível, impossível. Impossível ter alguém igual a você. Para que você tenha ideia de que isso significa, alguns cientistas acreditam que o número de toda partícula do universo não passa de 10 seguido a 76 zeros. Muito menor do que a possibilidade do seu DNA. Olha aí. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o seu molde. Deus te fez e quebrou o seu molde, jogou fora o seu molde. Nunca houve, nem haverá alguém exatamente igual a você. Não precisa ser crente para você acreditar nisso. A ciência está comprovando isso. Tá? É óbvio que Deus é óbvio que Deus aprecia a diversidade. Entende? A diversidade, tá? Basta olhar em volta, dá uma olhada quantas pessoas são diferentes de você, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de andar, o jeito de se expressar, né? O jeito de olhar, né? O jeito de pensar. A pessoa, tem gente que pensa que você percebe que ela está pensando, ela tá arquitetando algo, né? O jeito de cantar, né? O jeito de sorrir, tudo isso, o jeito de bocejar é diferente de todo mundo, né? Não tem como, gente, não tem como, todos nós somos diferentes. Então Deus ama, Ele aprecia a diversidade, diversas formas, diversos jeitos, diversos comportamentos, diversos pensamentos, diversas palavras. Deus, Ele ama, Ele ama. E é maravilhoso que seja assim, né? Porque imagina todo mundo igual, não seria sem graça. Fala sério, todo mundo igual o Edson. Como seria? Hein, Edson? Você ia gostar? Todo mundo igual a Rafa, você ia gostar? Todo mundo igual a Kemi, igual o Rogério, né? Todo mundo por igual a Juliana, igual a mim. E, gente, seria um tédio, seria um feijão com arroz. Não, tem gente que não se suporta. Tem gente que não se suporta. Imagina se todo mundo fosse igual a você, Marcos. Como que seria? Né? Seria legal pra caramba. Só no início, né? Tem gente que fala isso. Ah, eu sou. Tem umas mulheres aqui modestas que só. Ah, eu sou uma maravilha. Né? Seria muito bom. Né? Mas você ia ver que não basta. Não basta você. Você tem que se conectar. Você tem que conhecer Deus através de outras pessoas. Então, a Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo, colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê a diferença de personalidade entre 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais, porque eles tiveram, justamente por serem diferentes, por não serem iguais, não pensarem de forma igual. Ninguém tem que pensar igual a todo mundo, gente. Ninguém tem que pensar. A igreja tem que ter multiforma. Essa coisa de você entrar numa igreja onde todo mundo parece. Meu Deus do céu, quem que fez isso? O que fizeram com as pessoas? Eu entrei numa igreja onde todo mundo falava igual, pensava igual, se comportava igual, ria igual. E por quê? Porque é o molde. Sabe? Desculpa, não sou de criticar a igreja, mas não, isso não é sadio. Porque Deus aprecia a diversidade. Ninguém tem que ser igual a ninguém, ninguém pensa igual. A gente tem que ter conflitos. A gente tem que ter conflitos, sim. Quem disse que não? Você tem que discordar de mim. Eu tenho que discordar de você e a gente juntos entrar em uma conclusão. Juntos entrar. É necessário, é fundamental, é assim que se evolui, é assim que há respeito, assim que há perdão, assim que desenvolve a paciência, assim que desenvolve a misericórdia. Os dons do Espírito são manifestos aonde há diversidade. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidades são necessários para equilibrar a igreja, a família, a escola, o trabalho. Isso dá sabor nos relacionamentos. O mundo seria um lugar muito chato, e muito chato mesmo, se não fôssemos assim.
Entende? Então ele diz assim: felizmente as pessoas apresentam muito mais variedades. Ou seja, nós nos completamos. A gente se completa juntos. E é isso, por isso que nós devemos ser diferentes. Amo vocês. Todo mundo diferente. Todo mundo diferente. Quando a gente está junto, a gente se completa. Seu modo de ser, isto é uma personalidade, influenciará de maneira direta, maneira e o lugar em que você usa habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida, a outra é extrovertida. Isso é dom e será expresso de formas distintas. Entende? Uma notícia boa, né, que nós vemos aqui, diante desse argumento, é Deus, ele não quer que você seja uma versão pirata de ninguém. Então pare de querer ser igual às pessoas que estão com você. Pare de querer ser igual àquelas pessoas que você admira. E eu digo mais, eu sempre falei sobre isso, assim, pare de admirar outras pessoas que não seja Jesus. Se você fica admirando demais, você começa a se tornar igual a essa pessoa. Aí você se torna uma fraude. Por quê? Porque você não vai exercer os dons e talentos que Deus colocou em você. Você vai começar a tentar fazer aquilo que aquela pessoa também faz, ou dizer, ou viver como ela vive. Isso vai fazer de você uma fraude. Você não vai ser você. É só em Deus, quando a gente busca nossas habilidades em Deus, quando a gente busca entender o coração de Deus, aí nós começamos a ser a melhor versão de nós mesmos. Porque Jesus, ele faz isso conosco. Entende? Eu já tentei ser igual a muita gente. Nunca deu certo. Já me frustrei e frustrei muita gente. Eu já me frustrei demais. Eu já fiz muita gente sofrer tentando ser outra pessoa. Até que a Juliana me falava direto isso. Ela me falou muitas e muitas vezes: pare com isso, Marcos. Seja você, fale do jeito que você realmente é. E eu gosto do jeito que você. Aí eu ficava, né? Ela me enchia. Mas assim, muitas pessoas vieram e dizem assim: você tem que ser assim, você tem que falar assim, você tem que ser assim, você tem que falar assim. Não dá certo, não dá certo, gente. Não dá certo. Seja você mesmo, tá? Seja você, busque em Deus. Pergunte ao Senhor, né? Como ele te vê, como ele deseja que você faça. Ok? Por quê? Porque nós nos completamos juntos. Se você começa a ser igual a outra pessoa, eu não vou te conhecer, eu não vou conhecer uma parte de Deus que só você tem, que só você traz, a sua essência. Sabe? Aquilo que você carrega é só você. Deus deu só para você. Seu modo de ser, isto é, a sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar que você está. Um marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido de fibras da madeira que no modo perpendicular a elas. Ele sabe disso, que tem que trabalhar a favor dela, não o contrário dela. De igual maneira, quando você é forçado a atuar o certo modo, fora das características que você tem, do seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. Preste atenção, grifa isso bem grande, assim, no seu livro. Faz assim um destaque, deixa ele dessa forma. Vou repetir. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas, contrário a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo, fora das características do seu temperamento, da sua personalidade, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém, imitar outra pessoa, jamais produzirá resultados. Você não tem personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender como, por exemplo, com o exemplo de alguém, de ser e não ser, mas deve filtrar o que aprende por meio da sua forma. Temos hoje muitos livros, ferramentas que podem ajudar a compreender a personalidade, gente. Então, a gente tem que descobrir a nós mesmos. Isso é muito mais fácil quando você ora ao Senhor e começa a pedir a Deus: Pai, como o Senhor me vê, me revele, aonde eu tenho que melhorar. Entende? É agradável fazer aquilo para a qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. É isso. Quando você tenta ser outra pessoa, você não vai ter realização, você não vai se sentir satisfeito e não vai ser produtivo. E vai fazer um esforço muito maior. É a mesma coisa que você está no lugar errado, na hora errada, e fazendo a coisa errada do jeito errado. É a mesma coisa. Você não tem como ficar realizado, não tem como você sentir satisfação. Mas se você usar as características que Deus já te deu, esse jeito seu, do seu jeito. É você, tem que ser você. Você só precisa aceitar. Você aceite a forma como Deus te fez e começa a colocar a serviço do reino, na sua casa, na sua família. Outra forma é utilizando as áreas de experiência. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Você foi formado pelas experiências que teve na sua vida, estando a maioria delas além do seu controle. Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito da sua formação. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar pelo menos 6 tipos de áreas de experiência. 6 tipos de áreas. Então, ó, tem uma tarefa. Ele coloca uma tarefa interessante e eu fiz isso, tá? Você pega 6 áreas de experiências, né?
que você já viveu, e você escreve ali. Até aquela experiência que você quer apagar da sua vida, aquela experiência que você quer apagar da sua memória, né? Deus ele guardou na prateleira para usar para o seu futuro. Você pode ter certeza disso. Escreve o que eu estou dizendo. Deus não desperdiça nada. E tudo aquilo que foi ruim na nossa vida, ele transforma para o bem. Então você vai fazer o seguinte, ó, examine pelo menos 6 tipos de áreas de experiência do seu passado. Experiência familiar, o que você aprendeu vivendo com a sua família. Tanto boa quanto ruim, tá? Experiências boas ou ruins, independente. Experiências educacionais, quais eram as matérias favoritas da sua escola? Experiências vocacionais, em quais empregos você foi mais eficiente ou gostou de trabalhar? Experiências espirituais, qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais, como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas, com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? Então, assim, faça uma lista de 6, dessas 6 experiências na sua vida, familiar, educacional, vocacional, espiritual, ministerial e dolorosa, tá? Você já examinou a sua vida assim? Você já fez esse exame, né, na sua vida? A última categoria, experiência dolorosa, que Deus mais usa, essa última categoria da experiência dolorosa, é a experiência que Deus mais usa, que ele vai falar aqui, para prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça a dor. Na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja da sua dor mais significativa. Meu Deus do céu! Olha só. Na verdade, é muito provável que o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, o seu verdadeiro sentido de vida mais significativo surja da sua dor mais significativa. Por exemplo, ele dá alguns exemplos aqui. Ó. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que um casal cujo filho apresenta essas características? Quem poderia ajudar melhor a recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma pessoa, quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por uma amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. Ou seja, a sua história com Deus, olha só, Deus fazendo parte da sua história, independente de forma como seja, ela vai trazer libertação para muitas pessoas, vai trazer cura para muitas pessoas. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Então, a diferença é, com Deus, tudo se transforma. Com Deus, tudo tem sentido, tudo é dado significado e nada é desperdiçado, gente. Nada é desperdiçado. Meu Deus do céu, guarde isso no seu coração. Por isso, então, o mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. A nossa vida começa a ganhar sentido. A nossa vida toma total sentido. A Bíblia diz, ele nos conforta em todas as nossas aflições. De modo que podemos confortar uns outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, 4. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. Qual é a verdade? Olha só o que ele escreveu. As mesmas experiências que lhe trouxeram um profundo reconhecimento da soberania de Deus. É isso mesmo. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obteve uma ideia clara de como ele preparou para o propósito de servir. Te preparou. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? O que eu entendo que Rick Warren ele deixa bem claro? Que, na realidade, a palavra de Deus, ela sempre nos instrui sobre isso. Se você foge da dor, você foge do seu verdadeiro sentido de vida, do seu verdadeiro propósito, você foge do seu chamado. Quem foge da dor está fugindo do chamado. Se você nega a chance que Deus pode usar o que você viveu de ruim para curar outras pessoas, então você está negando o seu chamado. Entende? Então faça essa tarefa. Faça essa tarefa aí de 6, escreva 6 experiências, familiar, educacional, vocacional, espiritual, ministerial e dolorosa, e faça essa avaliação. Escreva ali, né, Deus, e ore a Deus, dizendo assim, Deus me mostra, né, assim, cada capítulo da minha vida aqui, dentro dessas áreas, né, que pode se tornar um instrumento de cura nas tuas mãos, que pode se tornar um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Peça isso a Deus, e Deus ele vai mostrar isso para você. A gente tem, graças a Deus, né, assim, tudo aquilo que eu e a Juliana sofremos no casamento hoje serve de cura na vida das pessoas. Hoje Deus tem usado grandemente para poder abençoar outras pessoas. Isso é maravilhoso. A gente poder ver que só Deus pode fazer isso. Era uma coisa que poderia ser apenas uma história de dor ou uma história de frustração na nossa vida, mas Deus ele usou isso para transformar em bênção. Quantos casais foram abençoados pelas nossas histórias? Glória a Deus por isso. Se não tivesse Deus na nossa vida, seria apenas uma história de duas pessoas completamente destruídas, incapacitadas, que não tiveram nenhum triunfo na sua vida dentro do casamento, se Deus não estivesse conosco.
Mas graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de tê-lo conosco. Quando nós entendemos que só Ele, a gente dependia totalmente dele, e ele, sem ele a gente não podia chegar a lugar nenhum no nosso casamento. Então foi aonde que nós pegamos essa oportunidade e agarramos. Todo lugar onde nós poderíamos nos redimir, estar mais próximo de Deus, conhecer mais a Deus, nós nos colocamos nesse lugar. Nós nos colocamos, eu quero mais, eu tenho fome, eu tenho sede. É aquilo que a gente estava falando no início aqui. Quanto mais fome e sede que a gente tem de Deus, né, maior ele se torna em nossas vidas. Ele apresenta não apenas a Ele, mas ele apresenta o nosso propósito também. Então, é justamente isso. Utilizar a forma é o segredo tanto para a frutificação quanto para a realização do ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar os seus dons espirituais, as suas habilidades nas áreas de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão da sua personalidade e as suas experiências de dor também. Quando você usa todas essas coisas, quanto mais adequada você consegue combinar essas coisas, mais bem sucedido você vai ser na vida. Na vida. Tem gente que reclama da dor. A gente tá falando mais esse ponto final aqui da dor, mas tem a história familiar, tem as habilidades que Deus nos deu. Mas para pensar, gente. Se hoje você não passasse pela dor, você não tornaria essa pessoa forte que você é hoje. Então, assim, você tem que dar graças a Deus olhando para trás. Usar a sua forma, ou seja, os seus dons, seus talentos, suas habilidades, personalidade, que a gente sempre fala sobre isso. Até as dores é o segredo para você poder viver o seu propósito. Amém? É o segredo para você viver o teu propósito. Deus te formou e tudo que Ele colocou dentro de você é para ser usado. E Ele é tão extraordinário, que colocou tanta habilidade dentro de nós, e Ele deseja que ver parte dele sendo manifesta. Isso só pode acontecer quando a gente usa os nossos dons, as nossas habilidades, o nosso temperamento para o reino, para o reino. Mas Ele é tão extraordinário, que até a dor, as experiências erradas que nós tivemos, Ele também usa. Deus é bom demais. Fala sério. Deus é bom demais. Escreve aí. Deus é bom. Nosso Deus Pai é muito bom. Pensando sobre o meu propósito, dia 31, nós acabamos, tá? Tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Só você pode ser você. Versículo para memorizar: Deus deu a cada um de vocês alguma capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para ajudarem mutuamente uns aos outros, transmitindo uns aos outros as muitas espécies e bênçãos de Deus, a multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esse é o versículo para a gente memorizar. Pergunta para você meditar. Medite sobre isso. Medite, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso dar à minha igreja? Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Agradeço a todos que estão aqui. Nosso Deus é bom, nosso Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Por isso que é maravilhoso a gente poder, sabe, estar unidos com o mesmo propósito, a gente se relacionar com Deus, estar servindo a Deus. Nada para, nada limita, sabe, nada se confunde. E é incrível porque até os erros que nós cometemos, fala sério, pensa comigo, é assim, se você chamar o seu filho para poder ajudar você a fazer um serviço, você vai gastar mais tempo arrumando o que ele fez do que você ficar feliz com tudo aquilo que ele está fazendo, gente. Não tem como. Então, assim, Deus ele nos chama para trabalhar para quê? Para desenvolver as nossas habilidades. É isso. Um pai que chama o filho para limpar o carro, um pai que chama para poder fazer. O que ele vai fazer? É para ensino. É para ensino. Então, seu pai está te chamando para poder ensinar você, a você usar as habilidades que ele mesmo fez, ele mesmo gerou e criou em você. Amém? Deus é bom demais. Obedeça a ele, ame ele, né? Viva com propósito. Ame a Deus profundamente, sirva generosamente, né, a cada um que você pode, até que Cristo seja formado em nós. Deus abençoe, amo vocês, um forte abraço, boa noite para todos que estão aqui no Japão e bom dia para aqueles que estão no Brasil, né? Bom feriado para todos. Amém? Deus abençoe. A paz, shalom.